Olá, pessoal! Finalmente ao vivo, conseguimos! Aleluia! Puxa vida! Achei que não ia conseguir mais, mas conseguimos. Estamos ao vivo, estamos conseguindo finalmente. O Instagram deu um baile na gente aqui, mas conseguimos ir ao ar. Estamos prontos para mais uma live. Todo mundo bem? Todo mundo em ordem? Como vamos? Tudo em ordem por aí, pessoal? Tudo. Olá, como vamos? Oi, Luiz, como vai? Regina, João, mestre Rogério, linda live ontem. Adorei participar da live do chefe Rogério. Dica para vocês, toda terça-feira, 9 horas da noite, a live O Chefe no Divã do Rogério. Uma delícia, foi divertidíssimo, foi muito gostoso a gente poder participar e se divertir. Foi realmente... Oi, Luísa, como vai? Foi muito gostoso participar. Dou a dica para vocês. Ele está com um convidado especialíssimo para a semana que vem. Não percam, vale a pena. E na quarta, vocês vêm me assistir aqui. Você já tem programa para terça e para quarta. Olha que beleza. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai aqui... Mestre Gus, prazer em tê-lo aqui. Como vai? Muito obrigado pela audiência. Esse é o Era Uma Vez, nosso site de contação de histórias para adulto, todas as quartas, 18h30, quando o Instagram deixa. Hoje estamos entrando quase 7 horas da noite. Terminando aqui a nossa live, nós vamos... publicar a lista de utensílios e ingredientes necessários para que vocês possam participar do Nós na Cozinha no domingo. Lembrando, são mais de 100 chefes cozinhando juntos à distância para esse domingo. Vamos preparar umas coisinhas bem diferentes aí e acho que vocês vão, pela primeira vez, vamos fazer, atendendo a pedidos, um drink não alcoólico, um drink da Índia, chamado Lassi. E Deusa, como vai? Tudo bem? Então, quarta-feira Era Uma Vez, domingo Nós na Cozinha, a qualquer momento, no meu canal no YouTube ou no podcast, ambos chamam-se Papo de Cozinha. E lá no podcast vocês têm pequenas historinhas e no YouTube mais de 120 receitas passo a passo, fáceis e gostosas para vocês poderem fazer. Mas acho que Silvia, que prazer vê-la aqui. Cláudia, como vai? Que gostoso vê-las aqui, que bacana. Acho que podemos começar a nossa live, né? Já o pessoal está entrando, já podemos começar a nossa live. Então vamos lá. Hoje eu vou fazer a coisa que eu mais adoro fazer: contar história. Não resisto a contar uma história. E quero começar contando uma história incrível. A história do pior sanduíche da história. Houve um pior sanduíche da história, sim. Chamava Raines Sandwich. Foi qualificado por chefes e experts como o pior sanduíche jamais servido num bar. Apesar disso, na virada do século XIX para o século XX, era o item mais servido na cidade de Nova York. Aí, turma, usa o aviãozinho aqui embaixo para convidar os amigos, porque a gente está atrasado. Se vocês forem convidando os amigos, eles vão lembrando e vão voltando aqui. Sônia, como vai? Muito bem-vinda. Bom, vamos contar essa história. Como é que o pior sanduíche da história era o mais servido de Nova York? Primeiro a gente tem que falar
do regime de trabalho do americano médio no fim do século XIX. Eram semanas de 48 ou até mais horas, e o domingo era o dia para descansar, para ficar com a família, e era o dia do fulano encher a cara. Sussu, bem-vinda, como vai? Prazer em tê-la aqui. Era o dia do trabalhador ir pro bar e encher a cara. Números da época mostram que a receita dos bares chegava a quadruplicar nos domingos. Quadruplicar. Eis que, no dia 23 de março de 1896, findando o século XIX, um deputado chamado Raines faz uma lei que, triplicava o valor de uma licença para vender bebida, e 2, proibia os bares de vender bebida aos domingos. Cara, foi um fuzuê. A lei abriu uma única exceção para hotéis. Oi, Pierre, como vai? Muito bem-vindo. Como eu disse, a lei abria uma exceção para hotéis. Só que a bebida tinha que ser servida juntamente com uma refeição. E como o deputado não era bobo, ele até definiu o que minimamente ele entendia por uma refeição. Era um sanduíche. Edivan, como vai? Por outro lado, ele também definiu o que era um hotel. Hotel, para efeito da lei, era algum lugar que tivesse ao menos 10 quartos mobiliados à disposição dos hóspedes. Pronto. Ele definiu o que era hotel, ele definiu o que era refeição. Quem atendesse essas condições podia servir bebida aos domingos, desde que junto com as refeições. Bom, não preciso dizer o que aconteceu. Tudo quanto era bar, que tinha um depósito, um porão, um sótão, qualquer espaço vago, arrumou um jeito de fazer 10 quartos lá e pediu licença para ser hotel. Abriram-se, eu sei que vocês não vão acreditar, centenas de hotéis em Nova York, todos milagrosamente tinham exatamente 10 quartos. Priscila, meu anjo, como vai? Um prazer tê-la aqui. E assim eles passavam a ser hotel. A questão do sanduíche, então, Aguilana, bem-vindo! A questão do sanduíche, então, foi facílima. O fulano chegava no bar e nem pedia um sanduíche, ele pedia bebida. Junto com a bebida dele, vinha um sanduichinho. Alguns minutos depois, o garçom retirava o sanduíche, deixando o prato vazio, e o sanduíche ia acompanhar outra bebida. Um bom sanduíche Raines, né, como se fala aqui. Gretchen, Edson, bem-vindos. Um bom sanduíche Raines, como a gente fala aqui, chegava a durar 3 dias indo de prato em prato. Juju, bem-vinda. Óbvio que a polícia sacou esse negócio de cara. E aí a polícia começou a mandar agentes disfarçados aos bares. E o barman servia bebida, o sanduíche, aquele sanduíche todo mofado, todo caindo aos pedaços. E ele virava para o freguês, ele não sabia se era da polícia ou não, e dizia assim: o senhor não vai comer o seu sanduíche? E todo mundo, qualquer pessoa em sã consciência, dizia não. E aí o cara retirava, né? E ia servir esse sanduíche em outra bebida. Olha, eu vou descrever, eu vou ler para vocês a descrição que o Eugene O'Neill, famoso escritor e diretor de teatro, fez de um sanduíche Raines. An old, desiccated ruin of dust-laden bread and mummified ham or cheese. Né? Quer dizer, um pedaço, uma ruína despedaçada, cheia de pó, de pão e queijo ou presunto mumificado lá dentro. TT, bem-vinda, TT, como vai? E assim, o pior sanduíche do mundo prosperou e ficou muito famoso.
A Lei Reines, aliás, teve uma outra consequência desastrosa. Uma vez que os bares tiveram que abrir 10 quartos, eles não tiveram dúvida. Então, assim, vou oferecer um serviço adicional para o meu cliente. Vocês podem imaginar qual foi. Então, o Reines conseguiu, com uma só lei, criar o pior sanduíche do mundo e aumentar a prostituição na cidade de Nova York barbaramente. Está aí a história do pior sanduíche do mundo. Agora, para ficar ainda nas proibições, eu quero contar de um bar que foi aberto em Nova York na época da proibição, da lei seca, e existe até hoje. É o Clube 21, 21 Club. Ele era um speakeasy, né? Speakeasy era aqueles bares secretos que você, para entrar, tinha que dar uma senha e esse tipo de coisa, né? E abriu, então, esse bar na Rua 52. Perdão, só lembrando, a lei seca durou de 1920 a 1933. 13 anos de secura. E esse bar, de algum jeito, não era incomodado pela polícia. Eles conseguiram se manter quietinhos lá. Mas aí, um dia, um grande colunista de jornal chamado Walter Winchell, foi um cara que marcou história no jornalismo dos Estados Unidos, arrumou uma briga no bar lá e foi expulso do bar, publicou uma matéria no jornal dizendo assim: por que esse speakeasy nunca foi visitado pela polícia? Eu não teve dúvida, a polícia foi lá no dia seguinte visitar o bar. Os donos do bar contrataram arquitetos especializados em guerra, esses caras que faziam túneis quando os Estados Unidos entravam em guerra. Esses arquitetos bolaram um intricadíssimo sistema de balcões e bares rotatórios. Quando a polícia vinha, ele virava tudo que era balcão, virava prateleira e fizeram túneis por debaixo da rua. Como eu falei, o bar era na casa 21 da rua. Eles compraram a casa 19 e tinha um complexo de túneis que ligava 21 a 19, e se a polícia vinha vindo, fugia todo mundo. Alina, como vai? Fugia todo mundo pelos túneis e ia lá para a casa 19. E é óbvio que quando ele fez isso tudo, ele criou adegas maravilhosas lá embaixo. A adega do bar chegou a ter 2.000 garrafas de vinho. Chateau Montrachet, 1898, Chateau Petrus, o preferido do Lula, 1882, Romanée Conti, 1880, Chateau Lafite Rothschild. Aliás, esses rótulos estão lá até hoje à disposição de clientes, talvez uma das melhores caves que os Estados Unidos têm. Para que vocês tenham uma ideia, algumas personalidades americanas, como o presidente Kennedy, Gerald Ford, Richard Nixon, Elizabeth Taylor, Sophia Loren, Mae West, Eva Garbo, até o Aristóteles Onassis, as coleções pessoais de Jefferson, bem-vindo, as coleções pessoais de vinho desses caras eram guardadas na cave do Bar 21. Se a gente fizer uma visita atemporal a esse bar, né? Dizer assim, nós vamos ver o bar na linha do tempo. Você vai ver o seguinte: na mesa 30, Humphrey Bogart namorando com Lauren Bacall. Aliás, essa mesa era conhecida como Boogie's Corner. Lugaman, bem-vindo. Lúcia também, muito bem-vinda. Nixon com uma amiga na mesa 7. Sinatra era o dono da mesa 14, os irmãos Marx na mesa ao lado, a 12, Clinton e depois os Kennedy, ou antes dele os Kennedy, sempre ocupavam a mesa 31. Carol, bem-vinda, como vai, meu anjo? Que aliás também era a mesa do príncipe Charles quando ele ia a Nova York. Bill Gates ocupa até hoje a mesa 42, Pavarotti ocupou a 41. E Hemingway sentava-se na mesa 7.
O Hemingway tem uma história especial. Numa noite em 1931, ele foi pego fazendo amor com a namorada do gangster Legs Diamond, que era um dos caras que mandava na máfia de Nova York, lá na cozinha. E o Hemingway teve que sair às pressas, não só do restaurante, como dos Estados Unidos. Ele se mandou, foi para Cuba, porque o Legs Diamond estava atrás dele. Eu quero mostrar a fachada do restaurante para vocês, que é muito interessante. Ele continua no número 21 da Rua 52. Como vocês podem ver, o restaurante é muito ligado a jockeys. Toda a decoração do restaurante é feita com roupas de jockey, capacetes. Ele é muito ligado às corridas de cavalo. É um restaurante adorável. Eu recomendo a vocês, quando estiverem em Nova York, que conheçam esse lugar, né? E todos os grandes prêmios têm um jantar especial lá, alusivo ao prêmio. O Clube 21 ficou famoso com as canjas que o Frank Sinatra dava lá sempre que ele ia. Enfim, é um lugar para ir e se divertir. É um lugar realmente bacana e que também nasceu, cresceu e transcendeu a maldita proibição. E já que a gente está falando em bebida, a gente vai para o Brasil e eu quero contar para vocês de uma capelinha que existe em Bento Gonçalves e ela, Thelma, muito bem-vindo, Pati, muito bem-vinda, é um prazer tê-las aqui. Na cidade de Bento Gonçalves, lá no Vale dos Vinhedos, tem uma capelinha que tem uma história única no mundo. E como a gente está falando de bebida, eu quero contar para vocês. No finzinho do século XIX, oi Vera, a comunidade de imigrantes italianos tinha construído uma capelinha lá para Nossa Senhora das Neves, né? E essa capela já era com uma arquitetura bem diferente. Ela era toda de madeira e o telhado era de scandoli. Scandoli são tabuinhas feitas com os pinos lá da região. A capela lá não era só um templo, né? Mas também era o local de reuniões da comunidade, a Câmara de Comércio, onde eles vendiam as colheitas, o clube social. Aí resolveram fazer uma capela em alvenaria, a comunidade estava crescendo. Cortaram todas as pedras no formato de tijolo, só que aí veio uma estiagem de tal monta que simplesmente acabou. Oi, Luqueschi, bem-vinda. Simplesmente acabou com a água da região, então não conseguiam fazer argamassa para colar um tijolo no outro. Aí, o que cada família fez? Vocês não vão acreditar, mas é a mais pura verdade. Cada família produtora doou 300 litros do seu vinho armazenado, que foi misturado a palha de trigo e barro. E assim fizeram uma argamassa, e com essa argamassa, a capela foi erigida entre 1904 e 1907. E acabou que ela virou um símbolo da cultura e da união da comunidade e do que eles fazem, que é vinho, né? E eles têm um lema para a capela: Gemo Inchuca Anca e Santi, embebedamos também os santos. Olha, eu quero mostrar a capela e a placa da capela. Olha que interessante. Está aqui a capelinha, né? Que foi construída com argamassa de vinho, e a placa que diz: Nossa Senhora das Neves foi construída com vinho. Na época, havendo uma grande seca, não tinha mais água para a construção, então foi doado em média 300 litros de vinho por família e foi iniciada em 1904, sendo concluída sua construção em 1907. Está lá a capelinha, para quem quiser ver, um passeio ao Vale dos Vinhedos
é uma coisa que vale a pena, afinal de contas, o Brasil está produzindo cada vez melhores vinhos, os nossos vinhos estão melhorando a olhos vistos. É lá no Vale de Vinhedo que estão alguns dos melhores produtores. Quando vocês estiverem por lá, além das grandes casas produtoras, recomendo vocês visitarem uma casa pequenininha chamada Larentes, que faz um branco chardonnay digno de brigar com qualquer francês. Recomendo, até porque tem um ótimo preço. Bom, saímos da bebida, vamos falar um pouco de comida, né? E eu quero contar uma história incrível para vocês. Vou contar a história de uma sopa que de per si conseguiu parar uma batalha. Vocês não acreditam? Aí vai a história. Início do século XVI, a reforma tomou conta da Suíça, né? E entre reformistas e católicos chegou a ter guerras. Em 1529, os protestantes de Zurique, liderados por Zwinglio, resolveram atacar o condado de Turgot. E nesse condado tinha uma abadia, a abadia de São Gal. É curioso que a abadia e a cidade de Zug, onde ela estava, era um caso de principado dentro da Suíça muito raro, onde o abade governava a cidade e a abadia como se fosse um governador, um rei, qualquer coisa assim. Essa abadia tem uma das bibliotecas. Oi, Arba Humus, bem-vindo. Essa abadia tem uma das bibliotecas mais bonitas e mais ricas da Europa. É uma biblioteca maravilhosa. E por temor de danos a essa biblioteca, as duas partes, uma hora sentaram e disseram assim: vamos conversar para ver se a gente para essa guerra aqui e não vamos fazer danos à biblioteca. E os caras conversavam, e um dia, e 2 dias, e 3 dias, e nada da paz sair. Aí os soldados resolveram fazer a paz do jeito deles, né? E a coisa foi assim. Os soldados de Zurique entraram com o pão que traziam na ração, e os de Zug com a excelente leite daquela região. Ali tem vacas leiteiras ótimas. Aí fizeram uma sopa de leite, que ficou conhecida como Kappeler Milchsuppe, a sopa de leite de Kappeler, né? Dividiram irmanamente o panelão de sopa e a paz estava selada. A planície de Kappel, onde foi a batalha, onde seria a batalha, né? Ficou conhecida como Milchsuppestein, ou planície da sopa de leite. E tem até um marco no local. Marisa, muito bem-vinda. Antunes, também muito bem-vindo, gostoso que vocês estejam aqui. E tem um marco no local que celebra esse episódio. Só que essa paz durou só 2 anos. Zurique voltou à carga, foi derrotado. Zwinglio, como todo mundo sabe, foi morto, seu corpo foi cortado em pedaços e queimado. A revanche foi em 1712. Os protestantes invadiram a cidade, levaram todos os tesouros e manuscritos da biblioteca da abadia. Esses tesouros só foram devolvidos em 2006. Teve um jantar solene na abadia para devolução de todos os documentos, e não preciso dizer que o prato principal foi a sopa de queijo, né? Na verdade, essa sopa de queijo, Kappeler Milchsuppe, junto com a fondue, são pratos considerados pratos nacionais da Suíça. Aqui, ó. Olha que interessante, pessoal. Olha que coisa divertida. Aqui um quadro suíço que mostra os soldados fazendo a sua sopinha, né? E como a paz foi celebrado com a sopa de leite. E abaixo o marco de pedra no local onde isso aconteceu, e que celebra não só a paz, como também a sopa. Sopa essa que é facílima de fazer. Cebola picadinha, 2 dentes de alho picadinho, 200 ml de caldo de carne,
ou de vegetais, se quiser, uma colher de chá de sementes de alcarávia, uma pitada de noz moscada, 2 cravinhos, 300 gramas de pão amanhecido cortadinho em cubo, 1 litro de leite, sal, pimenta do reino, queijo ralado e salsinha picada para polvilhar em cima. Derrete a manteiga, loura a cebola e o alho, dá uma lourada nelas, adiciona as sementes, a noz moscada e os cravos, frita aí por 1 minuto, coloca o caldo e o pão, deixa ferver, coloca então o leite, tempera e sirva polvilhado com muito queijo, muita salsinha. Sopa de soldado, sopa simples, né? Mas olha que delícia. E puxa vida, a sopa teve o mérito de parar uma batalha, simplesmente parou uma batalha. Coisa muito legal. Aí, amigos, usem o aviãozinho aí, convidem os seus amigos. Vamos pôr mais gente para ouvir nossas histórias, participar da live. Vocês imaginam o que possa ser uma árvore de martini? Martini, aquela bebida clássica. Pois existe nos Estados Unidos, no Novo México. Vou contar a história para vocês. Ano 1958, num resort de esqui, um dos poucos, se não o único do Novo México, o dono lá do resort estava tendo um problemão com uma senhora que tinha um medo tamanho de esquiar que ela não conseguia aprender. Aí o instrutor teve uma ideia, ele mandou o filho para a cidade e o filho retornou com um porrão. Porrão é um jeito de beber as coisas sem encostar a boca. Eu vou mostrar para vocês. É uma garrafa que tem um bico e a bebida que tem lá dentro você vira, ela vem para tua boca e você passa para o próximo e ninguém encosta a boca no copo. Mas o filho trouxe um porrão, que é esse jarro de origem catalã, e tem uma capacidade de 750 ml, é grande. E veio cheio de dry martini. A mulher bebeu, saiu esquiando, feliz da vida, e a partir daí, o instrutor punha porrões enterrados na neve ao pé de árvores. E quem ia esquiar naquele resort recebia um mapa que marcava as árvores onde estavam os porrões, e você podia dar uma paradinha e, tomar um martinizinho. Opa, oi Rosca 5643, que prazer em tê-lo aqui, obrigado pela presença, né? E essas árvores ficaram conhecidas então como Martini Trees. Atualmente, os porrões não podem mais ser enterrados na neve por questões legais, mas eles ficam numas casinhas de madeira, tipo uma casa de passarinho, que tem uma chave, e os esquiadores ganham um mapinha e a chave. E, claro, você tem que ter mais de 21 anos, né? E aí você sai esquiando, dá uma paradinha e toma o teu martini e segue esquiando. Olha que bonitinho. Aqui as casinhas de madeira pregadas na árvore com o porrão, cheio de dry martini. E aqui o que é um porrão, tá vendo? É uma bebida, é uma garrafa que tem um bico, como se fosse um bule, e que você bebe sem encostar. Moacir, bem-vindo. E você bebe sem encostar a boca. E todo dia de noite os empregados do resort vão lá e enchem todos os porrões com mais dry martini. Olha que beleza de ideia. Gostaram? Pronto. Agora vocês sabem o que é uma árvore de martini. E da árvore de martini dos Estados Unidos para o Pantanal brasileiro. Logo que o Brasil foi descoberto, os portugueses começaram a introduzir algumas raças bovinas no Brasil. Alguns desses animais foram para o Pantanal e 400 anos de seleção natural geraram uma nova raça bovina chamada de boi pantaneiro ou boi cuiabano. São boizinhos pequenos, de perna curta, chifres enormes, né?
E qual é a vantagem deles? Eles resistem à falta de alimento e às variações enormes de temperatura que o Pantanal tem muito bem, se dão bem em enchentes. Quer dizer, foi uma seleção natural de algumas raças que os portugueses levaram e que levou a chegar nesse boi. O problema desse boi qual era? É que como ele tinha perna curta, o pessoal não conseguia fazer boiada porque ele andava devagar e pouco. E como ele tem chifres enormes, não dava para enfiar ele no trem, né? E claro, com esse tamanho, eles produziam menos carne que a raça dominante no Brasil, que é a Nelore. Por essa razão, imagina, a população desses bichos em 1914 era de 3 milhões de animais, e em 2016 era de 500 animais. Uma pena, né? E essa raça ia sumir. Aí um grupo de fazendeiros apoiados pela Embrapa, né? Aliás, gente, o que seria desse país sem a Embrapa? A gente tem que agradecer muito a Embrapa, o que ela faz pela agricultura, o que ela faz, enfim, por toda a área agrícola do Brasil. E a Embrapa e esses fazendeiros estão indo por duas vertentes. A primeira vertente é a carne, né? A carne é muito marmorizada desse boi. E tem muita gente até que chama essa carne de Wagyu do Pantanal. É muito saborosa, é muito macia. E é possível que com a carne isso possa melhorar um pouco. E a ideia é que ele seja abatido e não mais venha de boiada ou de trem, mas que a carne seja abatida, congelada e enviada de lá para cá. E o queijo? Descobriu-se uma antiga tradição dos boiadeiros, numa cidadezinha chamada Nhecolândia, acredite, existe, a cidade chama Nhecolândia, e o queijo chama Nicola, era um queijo feito com leite desse gado, né? Ele é muito parecido com o cacio-cavallo, e a textura dele faz lembrar a mussarela. Ele é preparado com leite cru, esse leite é cozido, prensado e pendurado para secar ao ar livre. Em 10 dias, ele está num ponto que lembra um queijo frescal. E entre 15 a 25 dias, fica curado por fora e cremoso por dentro. É muito gostoso. E tem um sabor muito característico que deve ser ligado ao tipo de comida que o gado come. É muito difícil encontrar esse queijo Nicola em São Paulo. Tem um fornecedor que, aliás, até vende pela internet, chama Lá do Interior. Nele, às vezes, ele tem o Nicola para vender. Se tiver, eu recomendo que vocês comprem. E é óbvio, a gente tem uma dívida. Elegância à mesa, bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui. E a gente tem uma dívida com o gado pantaneiro que eu mostro aqui para vocês. Olha que boizinho simpático, gente. Esse é o boizinho, a vaquinha do gado. Olha o tamanho do chifre. E olha como ele tem perninha curta. E esse aqui é o queijo Nicola. O queijo que é feito lá. É muito bacana. E a gente tem uma dívida histórica com esse gado aqui. Foi esse gado que salvou as tropas brasileiras de morrer de fome na Guerra do Pantanal. Ele se sacrificou em prol do exército brasileiro. Então, além de tudo, temos uma dívida histórica com o boizinho do Pantanal. Bom, do Brasil e do Pantanal para a Alemanha. 15 segundos. Alguém consegue me dizer qual é o produto mais vendido do catálogo da Volkswagen? Pode ser um carro, pode ser uma peça, pode ser um item. Alguém... Ô, Marcos, bem-vindo, saudades, meu amigo, como vai? Alguém gostaria de dar um chute?
Quem quer dar um chute de qual é o produto mais vendido do catálogo da Volkswagen alemã? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Porra, vocês não é o Fusca, já foi o Fusca aí, Vera, Moacir, o Fusca já era. Eu vou mostrar para vocês qual é o produto mais vendido do catálogo da Volkswagen alemã. Assim que a câmera virar, tá aqui. Vocês estão reconhecendo esta peça Volkswagen? Aqui, Volkswagen Original Tail, peça original Volkswagen. O produto mais vendido do catálogo da Volkswagen alemã, sim, meus amigos, é esse, salsicha. Vocês imaginam. Sheila, como vai? Você chegou na hora da história da salsicha da Volkswagen, bem-vinda. O Volkswagen, na verdade, em 31 de dezembro de 2018, se despediu do mundo com o último carro produzido no México. Mas o fato é o seguinte, na fábrica central da Volkswagen, na cidade de Wolfsburg, a cantina, que atende uma quantidade gigantesca de funcionários, resolveu, em vez de comprar, resolveu produzir as suas próprias salsichas para fazer o currywurst, salsicha com molho de curry ketchup, que é um prato nacional da Alemanha. Essas salsichas eram tão boas, mas tão boas, né, que alguns funcionários começaram a pedir: Moacir, vai para a tua reunião, você é um querido, nos vemos ou domingo ou na quarta que vem, até lá. Essas salsichas eram tão boas que os funcionários começaram a pedir para comprá-las e a Volkswagen começou a vender. Em seguida, algumas concessionárias começaram a comprar salsichas para fazer promoções locais. Bom, o fato é o seguinte: peguem o catálogo da Volkswagen alemã, tem até na internet, veja lá o item 199-398-500A do catálogo de peças. É o item mais vendido da história da Volkswagen. 7 milhões de unidades por ano. E com a marca Volkswagen Original Tail, peça original Volkswagen, como falei a vocês. Estão vendo? Vocês estão vendo que incrível que é isso? A salsicha da Volkswagen é o seu produto mais vendido. E agora eu quero falar com o pessoal que tem um pouco mais para a minha idade do que para a moçadinha que está nos assistindo aqui. Não, Vera, não tem em São Paulo. É só na Alemanha que tem a salsicha da Volkswagen. Alguém faz ideia de onde vem a expressão caixinha, obrigado? Vamos lá. Caixinha, obrigado. Essa expressão nasceu num lugar que me é muito caro, muito querido. Alguém tem ideia de onde veio? Caixinha, obrigado. Muito bem. Em 1930, na Dom José de Barros, um casal alemão, Anna Krell e Fritz Kinzel, né, abriram um armazém de frios, uma loja de frios. E a procura de frios foi aumentando, eles resolveram pôr os frios dentro do pão, começaram a servir sanduíches. A loja mudou da Dom José de Barros para 24 de Maio e depois para a Avenida Ipiranga, ali do lado do Cine Marabá. E eles aí deram o nome de Salada Paulista. Acho que, com absoluta certeza,
o lugar mais gostoso para se comer um sanduíche ou um croquete que a cidade de São Paulo já teve. Qualquer um que frequentou a Salada Paulista como eu frequentei, sabe que você ia lá e pedia uma dupla, que eram 2 salsichas Santo Amaro cozidas em perfeição, e no meio das duas um cone de salada de batata, delicioso. Pedia um bandeirante, que era um chopinho no copo pequeno, no Maracanã cortado, né? E uma mostarda escura de receita secreta que eu já tentei reproduzir 180 vezes e não consigo, e que dava para comer no dedo de tão gostosa que ela era, né? Isso para não falar no croquete de carne, croquete cremoso de carne. Eu e meu amigo Cláudio chegamos numa receita muito próxima do que seria quando eu faço. Eu lembro saudosamente da Salada Paulista. E tinha... Eu vou mostrar para vocês, é mais fácil do que falar. Olha aqui. Aqui, esse luminoso que me traz memórias tão boas. E aqui como era a Salada Paulista. Tudo em azulejo. No fundo, não dá para ver aqui, mas aqui no fundo tinha a pintura do azulejo dos fundadores, né? A Ana Creel e o Fritz Kintzel, e tinha uns avisos todos pintados caprichosamente nos azulejos, tipo, favor não encostar o bico da mostarda no sanduíche já começado, né? Você ia lá e pedia um sanduíche para viagem, né, um cachorro quente para viagem, ele vinha amarrado num papel branco, oleadinho, bonitinho, e barbantinho fazendo as 4 pontas e um nozinho em cima. Era um negócio espetacular, né? E aí tem algumas lendas da Salada Paulista. A primeira é que quando o Ponto Chique, lá por 30 e pouco, inventou o Bauru, isso atrapalhou muito o movimento da Salada Paulista. Então eles resolveram criar um sanduíche. Eles já tinham um misto quente, que era queijo e presunto, e aí eles puseram algumas coisas de americano nesse sanduíche. Ovo frito, bacon, né? Uma folha de alface. E como tinha essas coisas de americano, chamaram o sanduíche de americano. Também tenho que dizer que na década de 50 já tinham escrito nos azulejos lá: não fumando aqui você se sentirá melhor. A Salada Paulista teve uma noite memorável quando o Jânio Quadros levou o Che Guevara lá, porque era o restaurante, era o lugar preferido do Jânio Quadros, e o Che Guevara se aboletou lá e comeu. E era muito bonito, você ia lá, comia, os garçons vinham com lápis, que andava sempre aqui na orelha, lápis 6B, tinha que ser o 6B, né? E você ia falando o que você comeu, ele ia anotando no balcão de mármore, somava, você pagava, e se você dava uma caixinha, né, dava um dinheirinho a mais, o garçom gritava caixinha, né? E os outros 14 garçons respondiam obrigado. E aí ele depositava esse dinheiro numa caixa de charuto Suerdick, que ficava ali no meio, e no fim da noite aquilo era dividido entre os 15 garçons. Gustavo, bem-vindo, um prazer tê-lo aqui. Então essa era a Salada Paulista. Acho que um dos lugares mais gostosos que São Paulo já teve. As minhas memórias sobre esse lugar, a dupla, né, as 2 salsichas com salada de batata, o croquete cremoso deles, era um negócio de matar. Quantos aniversários meus eu não fui lá, comprei 10 bandejas de croquete só para poder ganhar as mostardas, e a festa estava pronta. Grande lugar. E já que a gente falou de salsichas e cachorros quentes,
a gente não pode deixar de citar esse lugar aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ô, câmera, vira aí, minha filha. Vocês lembram desse lugar? Alguém lembra? Específica, só existe essa foto. E eu preciso que vocês lembrem disso aqui. São 2 porquinhos, era um luminoso, animado. São 2 porquinhos brigando para comer um amarrado de salsichas. Alguém lembra disso? Muito bem. Térreo do edifício Martinelli. Entre a camisaria americana e a lotérica A Preferida, que marcou a época, ficava uma salsicharia. Imaginem isso, uma salsicharia. E ela chamava Salsicharia Especial. Alguém lembra desse lugar? Não, porque todo mundo, todos nós, conhecíamos esse lugar como 2 porquinhos, que era o apelido que a casa ganhou por causa daquele luminoso dos 2 porquinhos brigando pela salsicha, e eles andavam assim, né? O neon mudava de lugar e eles andavam. Ela foi fundada na década de 30, quando o Martinelli teve, entre a primeira e a segunda inauguração do Martinelli, né? E era assim, o point obrigatório para o cachorro-quente na cidade. Você entrava, eu lembro disso, nossa, como se eu estivesse lá hoje. Logo à direita tinha uma estufa de vidro e as assadeiras cheias de água, onde as salsichas eram cozidas, né? Aí você andava mais um pouquinho, tinha um cesto de vime enorme assim, e ficavam os pãezinhos. E como aquilo rodava demais, nunca amolecia, né? Estavam sempre crocantes. Aí você andava mais um pouquinho, lá no fundo do balcão tinha os fornos, né? Onde eram assadas as linguiças, calabresa, pernil e a linguiça de sangue, né? Obrigado, Sheila, obrigado por passar por aqui, darei um beijo, sim, um beijão para vocês aí, né? E lá eles faziam, então, no forno eles preparavam as linguiças. E aí tinha uma prateleira de mármore no fundo, onde tinha os potes de mostarda clara e escura, pimenta, né? Tinha dedo de moça, malagueta e uma mistura. Um molhinho de tomate, não era ketchup, era um molho cozido de tomate, né? Molho inglês e sal. E no balcão em frente tinha a máquina de chopp e a caixa toda de metal, aquela caixa que fazia plim plim, né? Durante o dia ela enchia com comerciantes, transeuntes. À noite o público mudava para os estudantes. Oi, Renata. E depois das 23 horas ele lotava novamente, mas dessa vez era um outro público. Ia de festeiros, gente que saía de festa, a cafetões, de madames a damas da noite. Aquilo girava dia e noite. Ele fechou em 72 e era cachorro quente. Hot dog era coisa de gringo, era um cachorro quente. Era um pão macio, a salsicha era vermelha, crocante. A mostarda, acho que era a única de São Paulo que podia brigar com a da salada paulista. E enquanto tudo isso acontecia, ficavam os 2 porquinhos no letreiro lá, brigando pela salsicha. Era um lugar maravilhoso, deslumbrante. Acho realmente que quem teve a chance como eu de ir lá se divertiu. E comida húngara? Vocês lembram do único restaurante de comida húngara que teve em São Paulo? Quase não existe material dele, eu vou mostrar a única coisa que eu consegui. Ô, câmera, vira aí. Que é uma caixinha de fósforo, vocês lembram disso? Restaurante Hungária, com a sua orquestra de violinos húngara. Olha só.
belo casarão ali na Joaquim Eugênio de Lima, né? Era um dos restaurantes mais chiques da cidade. Eu nunca tinha, eu só isso, Hungária, o Lugo me lembrou. Eu só tinha dinheiro para ir lá com meu pai, né? Ou depois, quando eu comecei a trabalhar como pessoa jurídica. Ele funcionou de 51 a 94 e servia gulos, halatzle, né? Que é aquela sopa de peixe, Debreciner, né? Que são aquelas linguiças da cidade de Debrecen, e o leixo húngaro, que é um cozido de pimentões, carne e batata, uma delícia, né? Sempre com luz de vela, a orquestra cigana. Mas eu quero contar de um evento, um strudel de cereja bem lembrado. Acho que era até melhor que o de maçã, não é, Lugman? Oi, Anésio, bem-vindo. Você chegou na hora do strudel, que o Lugman está lembrando do strudel de cereja do Hungária. Era um acontecimento. Eis que senão que, feriado de 1º de maio, década de 70, militantes da ALN, Aliança Libertadora Nacional, almoçaram lá no Hungária, claro que não se identificaram, né? E depois se identificaram e aí disseram que estavam, eu vou ler aqui, expropriando o dinheiro daquele templo capitalista e de seus frequentadores para a Revolução Popular. Foram lá, comeram do bom e do melhor. Oi, Feigelt, é capaz até de terem comido o strudel de cereja, fizeram um discursinho ideológico e, Raíssa, bem-vinda, se mandaram sem pagar. Que vergonha, né? Mas isso aconteceu lá no Hungária. Bom lugar, estou vendo que um bocado de gente aqui frequentou. E eu quero saber quem frequentou esse lugar aqui. Quem lembra desse lugar? Oi, Raíssa, chegou tarde, mas chegou. Que bom que você está aqui, fico feliz que você esteja aqui. Você lembra desse lugar, Raíssa? Ele fechou em 1984. Pesto Culinária, bem-vindo. Vera, você lembrou, na 23 de maio. Esta caravela horrível. Era um restaurante de peixes e frutos do mar, que chamava Caravela, claro. Imaginem, ela tinha 4.500 metros quadrados. Ela ficava no lugar onde hoje é o Hotel Pullman. O prato-chefe da casa era o camarão ao champanhe. Eu lembro que eu tinha uma namorada na época e eu guardei um dinheirão para levar ela. Reservei uma mesa no deck da Caravela, que tinha visão da avenida, né? E comemos um camarão ao champanhe, tomamos um vinho branco que na época a gente só tinha um para tomar, né? Porque estrangeiro nem pensar. Em 84 ela virou a danceteria Latitude 3001, né? Que também teve o seu tempo, durou uns 3 anos, foi muito famosa. Era uma danceteria que tinha vários ambientes, tinha até um boliche lá dentro. Foi muito famosa, foi realmente muito famosa. Mas o fato é que a gente teve uma caravela de 4.500 metros. Oi, Daniele, bem-vinda. Uma caravela de 4.500 metros, que era um restaurante de frutos e peixes, de frutos do mar e peixes, por muito tempo, e depois ela virou uma danceteria e aí foi demolida. E quem passava lá via aquela caravela
estranhíssimo. Mas eu lembro muito desse jantar com a minha namorada, que eu nunca mais vi, onde eu economizei um tempão para a gente poder comer camarão no champanhe, tomar vinho branco brasileiro, era chiquérrimo, ao luar e com uma vista da 23 de maio. Pessoal, eu queria contar, eu tenho mais histórias, aliás, tenho muito mais histórias para contar para vocês, mas está dando o nosso tempo. Eu sigo devendo para vocês uma boa história sobre o que se comia nas fazendas e nos engenhos do Brasil. Estou preparando isso para que a gente junto possa conversar, mas hoje eu fiz isso, que é a coisa que eu mais gosto. Contar histórias e, sim, Lugman, foi bom. Apesar de eu achar a caravela cafoníssima, o jantar foi muito bom. O camarão estava um pouco fora do ponto, mas eu só fui aprender o que era camarão no ponto e fora do ponto uns 30 anos depois desse jantar. Então hoje eu fiz o que eu gosto de fazer, contar histórias, lembrar memórias e incentivá-los a trazer as suas histórias e as suas memórias, como a gente fez aqui hoje. Participamos, nos divertimos, brincamos, isso tudo sempre ao redor da culinária, sempre ao redor da gastronomia. Meus amigos, sugestões para a quarta que vem, se quiserem dar, eu vou ter o maior prazer em tentar desenvolver um tema que vocês sugiram. Lembrando que terminando a nossa live aqui, assim que ela acabar, vou publicar os ingredientes para o Nós na Cozinha de domingo, certo? Um pan catalã e uma lasse. Um pão catalão, que é uma receita da catalã, é claro, e lasse, que é uma bebida não alcoólica hindu. Acho que a gente vai se divertir no domingo. Nani, prazer que te vê-la ainda aqui na hora de ir embora, mas que prazer que você está aqui, que saudades. Não há sugestões, não faz mal. Eu acho que eu vou continuar com essas histórias aqui, até eu terminar a pesquisa das fazendas. Eu tenho tanta história e tanta memória para contar, que eu acho que vale a pena semana que vem a gente continuar. Se alguém tiver alguma ideia, me escreve durante a semana. Se não, vamos adiante com isso aqui. Pessoal, muito obrigado. Tivemos uma audiência fantástica hoje. Adorei que vocês pudessem ter vindo. Lembrem-se, hein? Quarta-feira comigo aqui, terça-feira com o chefe Rogério, @chefe Rogério lá no Instagram. Não deixe de ver a live dele, que é muito gostosa. Beijo para vocês. Fiquem em casa, fiquem com saúde. Última frase minha, ministro Guedes, vai tributar os dividendos, deixa os livros em paz. Tchau, pessoal. Fui.